A oração, ela sempre tem uma estrutura básica, ela é dirigida a Deus Pai, na mediação de Jesus Cristo e na dependência do Espírito Santo. Então, debaixo desse guarda-chuva, dessa grande estrutura, você tem muitos tipos de oração, e eu quero mencionar aqui alguns para ilustrar o que eu estou dizendo. Por exemplo, aquela oração súbita, inesperada, não preparada, que nós fazemos quando nos vemos em situações surpresa, e nós então levantamos a nossa alma diante de Deus em emergência. No segundo livro de Samuel, capítulo 15, verso 31, Davi sendo expulso pelo seu próprio filho da cidade, saindo de Jerusalém, chorando e lamentando, e chegou alguém com a notícia pior ainda, dizendo: olha, lembra aquele conselheiro teu chamado Aitofel, em quem você confiava? Ele passou para o lado de Absalão, e ali, enquanto Davi estava saindo da cidade, orando, gemendo e chorando, ele levantou a voz para Deus e disse assim: Deus, transtorna o conselho de Aitofel. Transtorna o conselho desse homem, que ele diga coisas que confundam os meus inimigos. Uma oração que subiu de repente, num momento de crise, de dificuldade. E é por isso que essa oração, ela não é preparada, ela não é ensaiada, ela é completamente espontânea, ela brota do coração do crente diante das necessidades em que se encontra. Ela não precisa ser cumprida, pode ser curtinha, pode ser uma frase, e às vezes não precisa nem ser em palavras, pode ser em gemido. Como Davi no Salmo 5, versos 1 e 2, ele diz assim: Deus, ouve o meu gemido. É esse tipo de oração que eu me refiro, em que nós simplesmente nos apresentamos diante de Deus na nossa necessidade, na nossa angústia, nós não sabemos o que dizer, nós não conseguimos fazer longas orações, e às vezes simplesmente só conseguimos gemer diante de Deus. É uma oração perfeitamente válida e está dentro das orações que a palavra de Deus nos recomenda. Em segundo lugar, em oposição, há aquela oração preparada, estruturada. Isso também é um método válido de oração, que o crente tenha uma estrutura, ele tem um momento durante o dia em que ele reserva para Deus e que naquele momento ele se dirige a Deus de maneira estruturada. E nós já temos um modelo, inclusive, que Jesus deixou. Ele disse: quando orardes, dizei, invocação, Pai nosso que está nos céus. 3 petições: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. 3 pedidos referentes a Deus. Depois 3 pedidos referentes ao homem: pão, perdão e proteção. Pão nosso de cada dia nos dás hoje, perdoa as nossas dívidas e não nos deixe cair em tentação. Terminando com a declaração de confiança: pois teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. É uma oração muito bem estruturada que Jesus ensinou. Aquela oração então mostra que a gente se aproxima de Deus não somente com gemido, assim, na força do momento, ou movido por uma circunstância difícil, mas que a gente deve separar um dia, a gente deve separar um horário durante o dia em que a gente possa sentar diante de Deus e de maneira clara, estruturada, preparada, apresentar diante dele as nossas orações, seguindo o modelo do Pai Nosso ou outro modelo que permita que a gente se aproxime de Deus de maneira organizada. Em terceiro lugar, a oração em secreto, para a qual o Senhor Jesus nos orienta em Mateus 6, de 5 a 6, combatendo a hipocrisia dos fariseus, porque os fariseus gostavam de orar em praça pública, diante dos homens, para serem considerados como santos. Jesus disse: você quando orar, você entra no seu quarto, tranca a porta e fala com seu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em segredo, ele haverá de te responder. É claro que Jesus não está dizendo que Deus só vai atender a oração em secreto, mas ele está recomendando a oração em secreto, em oposição à ostentação e à tentativa de parecermos piedosos aos homens, porque o que interessa na oração não é o que é que os homens vão pensar de mim, mas o meu Deus que está no céu e que está me ouvindo. Então, tirar um tempo para ficar sozinho com Deus é outra forma de oração que a Bíblia nos recomenda, e nós temos vários exemplos disso na Escritura, e o mais conhecido de todos é o próprio Senhor Jesus, que constantemente, mesmo no meio do ministério intenso que ele desenvolvia, ele se retirava, diz o texto lá nos Evangelhos, ele se retirava para lugares solitários e ali orava. E também a oração pública, que é recomendada também pelo Senhor Jesus Cristo na Bíblia. Quando nós oramos como irmãos, como comunidade, nós nos ajuntamos para buscar a Deus em comunhão. O próprio Jesus prometeu estar presente em situações assim. Ele disse que se nós
concordarmos com o que pedirmos e estivermos reunidos, ele até mencionou o número 2 ou 3 no nome dele, ele disse que estaria presente. O contexto é o exercício da disciplina na igreja, mas isso envolve oração em conjunto, a igreja orando para que a disciplina seja exercitada da maneira correta, e não só a disciplina, todas as outras necessidades da igreja, elas podem ser levadas diante de Deus pela igreja toda, pelos irmãos em oração. O livro de Atos nos mostra que foi assim que os primeiros cristãos compreenderam, porque pelo menos 5 ou 6 vezes o livro de Atos se refere à igreja em oração. No dia de Pentecostes, a igreja estava reunida em oração. Esse é um método também que a Bíblia, um tipo de oração que a Bíblia recomenda. E, portanto, não há desculpas, para nós não orarmos, porque Paulo diz toda oração, todo tipo de oração. Há muitos, eu mencionei 4 apenas, que podem ser empregados, todos eles lícitos e prescritos na palavra de Deus.